Senhoras e senhores, muito boa tarde. É realmente com imensa alegria que o Instituto dos Advogados de São Paulo realiza que esta é a primeira reunião almoço do ano de 2015, aqui numa nova casa, acolhendo esse público predominantemente dos nossos associados e convidados, para um tema que tem nos preocupado profundamente. E a questão da economia, ela efetivamente está ligada não somente pelos fatores específicos que regem a atividade do mercado, mas, sem dúvida, por conta das questões políticas. Eu recordava, por conta dos 140 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo, que o Instituto, no longínquo ano de 1892, editou pela primeira vez a sua revista. E foi num cenário de absoluta turbilhão que me parece bastante apropriado recordar. À época, nós tínhamos a Constituição da República de 1891, que foi fruto também de muita reflexão e debate e colaboração do Instituto dos Advogados de São Paulo, que era uma carta que estabelecia uma separação muito clara entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas existia uma crise política muito grande, a conhecida crise do encilhamento. Havia um processo inflacionário muito alto, havia um problema nas bolsas de valores, e o Congresso, então, editou algumas leis, uma chamada Lei de Responsabilidade, para limitar o poder do presidente da época, que era Deodoro da Fonseca. O resultado, todos nós sabemos, houve o fechamento do Congresso, a censura à imprensa, o que levou a uma ameaça de bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, que levou à renúncia do presidente Deodoro da Fonseca, e assumiu, então, o vice, à época, Floriano Peixoto, que governou inconstitucionalmente, até 1894, porque a Constituição da República de 1891 determinava que fossem chamadas novas eleições, e isso não ocorreu. Um fato que marca a importância dos fatores econômicos para o próprio desenvolvimento do país. No dia de hoje, nós teremos a palestra do professor Gustavo Loyola. O professor Gustavo Loyola nasceu em Goiânia, tem uma carreira acadêmica brilhante e uma experiência também única. Por 2 períodos, presidiu o Banco Central. Antes de ter presidido, foi diretor de normas do Banco Central. E foi o responsável pela estruturação do sistema bancário que nós temos no país. O ano passado, com muita justiça, pela Ordem dos Economistas, foi eleito o economista do ano. E certamente nos trará hoje, se não alento, mas pelo menos algumas diretrizes acerca do cenário econômico que muito nos preocupa. Senhoras e senhores, o professor Gustavo Loyola. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu caro José Horácio, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade para estar com as senhoras e senhores hoje, os ilustres convidados que aqui estão, reencontrar alguns amigos, conhecer outros amigos também. É um prazer, assim, para mim, não digo nem em dobro, mas em triplo, talvez, estar aqui com os senhores e senhoras hoje, né? Se não bastasse o prestígio, a tradição do IASP, eu quero dizer que me sinto sempre muito honrado, muito alegre de participar de um evento de advogados, de profissionais do direito. Eu que fui criado neste ambiente, né? Meu pai, advogado,
Meu avô é desembargador, também um tio desembargador. Meu bisavô, desembargador. Tenho um irmão juiz. Cresci cercado de livros de direito e de processos que meu pai estudava em casa, sempre muito curioso, lia muito. Foi até uma decepção, de certa maneira, para o meu pai, quando eu decidi fazer engenharia elétrica e não direito, porque ele achava que eu faria direito em função de toda essa influência de casa, né? Mas isso acabou ficando com meu irmão do meio, né, que fez curso de direito, depois foi para o Ministério Público e agora é juiz lá em Brasília. E tive a oportunidade de ser presenteado pelo Zé Horácio, um belíssimo livro da história do IASP, e ali encontrei um outro ponto de contato interessante, que vi lá que um dos primeiros, talvez o primeiro membro honorário do IASP foi Rui Barbosa, Rui, que também foi ministro da Fazenda, né? Então, temos aí uma ligação antiga entre as profissões de direito e de economia. Naquela época não existia essa função, essa atividade, essa profissão de economista, né? Os economistas eram os bacharéis de direito, né, que se dedicavam um pouco à chamada economia política, né? E evidentemente, isso é mais um aspecto importante para mim de ter tido essa oportunidade. Finalmente, do ponto de vista profissional, eu, sócio lá da Tendências Consultoria, nossa empresa trabalha muito de perto com advogados. Nós fazemos pareceres econômicos em ações para escritórios de advocacia, em ações, sejam no âmbito judicial, seja em arbitragem e tal. Então, temos um contato muito próximo com a profissão e é sempre um prazer para mim trabalhar nessa fronteira que existe entre o direito e a economia, né? Então, por tudo isso, realmente foi com grande satisfação que eu recebi o convite do IASP, essa homenagem, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com os senhores hoje e senhoras. Eu vou falar rapidamente aqui como é que nós estamos vendo o cenário econômico brasileiro, né, e quais são essas perspectivas para a nossa economia ao longo dos próximos meses e anos. Vamos começar falando do cenário internacional. Um cenário internacional que traz pelo menos 3 fatores de incertezas que nos afetam mais de perto. O primeiro é a chamada normalização da política monetária nos Estados Unidos, não é? Depois da crise de 2008, a crise financeira muito severa de 2008, levou uma reação também muito forte e até, de certo ponto, não usual do Banco Central americano, do Federal Reserve. Reação essa que passou por uma queda, por uma baixa muito dos juros. Praticamente, os juros nos Estados Unidos, os juros básicos estão a nível de 0, e também uma expansão da oferta de moeda através da compra de títulos pelo Banco Central americano. Hoje, com a economia americana se recuperando, essa política monetária está sendo revertida. O Banco Central, o FED, já deixou de expandir a moeda, mas os juros continuam baixos e existe a perspectiva de aumento desses juros nos próximos meses, e isso tem afetado muito os mercados financeiros, principalmente através da valorização da moeda americana em relação às moedas dos demais países. Então, há uma tendência global de valorização do dólar, e nós estamos sentindo esse reflexo aqui, né? Não é só por fatores internos que a moeda brasileira está se desvalorizando, mas também por fatores externos, né? Por exemplo, hoje o euro está valendo 1,05 dólares, né?
há pouco tempo atrás era 1,30, essa cotação estava 1,30, 1,25. Então, isso mostra como o dólar se valorizou em relação ao euro, e isso também é verdade em relação à maioria das moedas do mundo, né? Um outro fator que nos afeta também muito de perto é a desaceleração da economia chinesa, né? A China teve um papel fundamental no início dos anos 2000, principalmente no crescimento da economia global e na elevação dos preços dos produtos primários, minérios, produtos agrícolas, né? Em que o Brasil é um dos seus maiores produtores. O Brasil, então, se beneficiou desse processo de crescimento acelerado chinês, que aumentou a procura por esses produtos primários e elevou o seu preço, né, os preços das commodities. Na medida em que a China tem a sua economia em desaceleração, e esses preços de commodities começaram a cair, né? E, evidentemente, fica a grande dúvida sobre onde vai parar a desaceleração da economia chinesa. A China crescia em torno de 9% a 10% ao ano, hoje cresce em torno de 6,5% ao ano, e, como eu disse, há sempre a dúvida, bom, vai parar aí no 6,5%, ou essa taxa de crescimento cai ainda mais para 5, 4, 3, né? Aí depende do grau de pessimismo do analista. Então, isso traz grandes dúvidas. E, de fato, essa pressão baixista no preço das commodities, que também é acentuada pela própria valorização do dólar, tem nos afetado, né? E o terceiro fator de incerteza externa global que afeta o Brasil são as dificuldades de recuperação da economia europeia, notadamente dos países que estão na chamada zona do euro, que usam o euro como moeda. Essa recuperação tem sido muito lenta, cheia de percalços políticos, né? Existe aí uma dificuldade inerente ao fato de ter uma moeda para países, para entidades políticas autônomas, né, que são os países membros, a dificuldade de coordenação das políticas, principalmente do âmbito fiscal, e a Europa teve muitos problemas para ajustar a sua trajetória de recuperação de uma crise que foi realmente muito forte, diferentemente dos Estados Unidos, em que a recuperação foi mais rápida, até em função da própria existência dessa unidade política coincidente com a União monetária, né, com a mesma moeda. Além disso, sobre a Europa, pairam algumas dúvidas de ordem geopolítica, principalmente em função das ações da Rússia na Ucrânia, né? Até que ponto há um potencial de desestabilização política e econômica para a Europa Central e a Europa Ocidental, em função desses eventos que estão acontecendo na fronteira russo-ucraniana. Então, esses são assim os principais fatores que, a meu ver, jogam aí um papel fundamental para a economia brasileira neste momento e nos meses e nos anos seguintes. Qual é a nossa visão na tendência sobre esses fatores de incerteza? Nós acreditamos que, num cenário mais provável, a recuperação da economia dos Estados Unidos se firma, ela de fato ocorre, como nós estamos vendo hoje pelos números, e o Banco Central americano começa a elevar os juros ainda esse ano, mas de uma maneira muito cautelosa, muito lenta, tentando evitar turbulências no mercado, até porque há uma consciência no Fed de que o dólar é uma moeda global e que um movimento mais abrupto nas taxas de câmbio poderia causar um efeito bumerangue sobre o próprio Estados Unidos, ou seja, na medida em que o resto do mundo
fosse pior do ponto de vista econômico, isso poderia ter um efeito sobre a própria economia americana. Então, o Fed vai se conduzir de uma maneira muito cautelosa, né? Mas, de todo modo, a tendência é de o dólar continuar apreciado, continuar valorizado em relação às moedas globais. Então, isso já tira aí do nosso cenário qualquer perspectiva de que o real se valorize em relação ao dólar, né? A perspectiva, ao contrário, é que a nossa moeda continue fraca perante o dólar dos Estados Unidos. A Europa, a gente conta com a continuação dessa recuperação lenta, embora com uma expansão monetária muito forte por parte do Banco Central Europeu, que agora, de certa maneira, segue os passos do Banco Central americano, do Fed, evidentemente, de uma maneira atrasada. A China, nós não acreditamos num cenário de desaceleração mais forte, acreditamos que as perspectivas de crescimento são moderadas, ou seja, a China deve ficar, nos próximos anos, com uma taxa de crescimento de 5% a 6%, que é suficiente para manter o preço dos produtos primários, dos commodities, em níveis historicamente altos, ou seja, não tão alto quanto foram no início dos anos 2000, mas, historicamente, pegando uma perspectiva de longo prazo, em patamares razoavelmente altos. Acreditamos numa recuperação também muito lenta do Japão, e a América Latina com um menor crescimento justamente por força dessa queda do preço dos produtos commodities, né, que a América Latina, a grande parte dos países, depende muito da trajetória desses preços. Bom, dado esse cenário internacional, como é que a gente vê a sua repercussão sobre o Brasil? Primeiro, a primeira repercussão que a gente já sente e deve continuar sentindo nos próximos anos é a piora dos termos de troca do Brasil. Em outras palavras, os produtos que o Brasil exporta se tornam mais baratos vis-à-vis os preços dos produtos que o Brasil importa, né? Então, o poder de compra do Brasil, vamos dizer assim, cai por causa do barateamento dos produtos que aqui são produzidos, né? A segunda repercussão sobre o Brasil é a continuidade de uma pressão para a depreciação, para a desvalorização da nossa moeda, né? Isso em função justamente dessa mudança da política monetária do Fed. Aqui, além dessa pressão, deve-se dizer que não se espera uma trajetória linear de depreciação, né? Uma trajetória quase muito calma de depreciação do real, mas sim uma trajetória muito volátil, em que as cotações da moeda americana tendem a flutuar muito, né? Por exemplo, ontem o dólar chegou a 3,29, e agora, antes de vir para cá, eu estava olhando aí quanto que estava a cotação, estava 3,23, 3,22. Então, em um dia, em poucas horas de pregão, uma volatilidade muito grande. E assim vai continuar a acontecer nos próximos meses. E aqui nós temos o fator doméstico também afetando, quer dizer, não é só o fator externo que vai desvalorizar o real, mas também os fatores domésticos. Nós temos também um outro aspecto da repercussão sobre a economia brasileira, é de que que a balança comercial brasileira vai melhorar em função da desvalorização do dólar, do real, perdão, que favorece os nossos produtos, do ponto de vista do preço em reais, que fica o preço em dólar dos produtos produzidos em reais fica mais barato. Mas, por outro lado, essa recuperação da balança comercial brasileira vai ser muito lenta, justamente em função das dificuldades que os principais parceiros
comerciais brasileiros enfrentam, né? Então, nós não vamos conseguir abrir muitos mercados e nos aproveitarmos desta oportunidade que o real mais desvalorizado oferece em termos de expansão de exportação. Finalmente, o cenário internacional traz para o Brasil um contexto de maior aversão ao risco dos investidores. Os investidores estrangeiros eles se tornaram mais seletivos, eles tendem a procurar, vamos dizer assim, pelo em ovo, né? Começam a selecionar, a se tornar mais reativos às dificuldades, à situação doméstica de cada país, mais reativo aos fatores idiosincráticos. E isso vem num momento muito ruim para o Brasil, porque o Brasil está se diferenciando dos demais países emergentes de uma maneira negativa, em função do baixo crescimento, em função dos equívocos de política econômica, em função da crise política. Então, nós temos aí um cenário internacional que não é dos mais favoráveis para o país. É um cenário difícil, porém, não é um cenário de crise internacional. Não é um cenário que nós enfrentamos, por exemplo, na crise da Ásia, na crise do México, na crise da Argentina, na crise da dívida externa. É um cenário difícil, mas que poderia muito bem ser ultrapassado se tivéssemos bons fundamentos econômicos aqui no Brasil, o que, infelizmente, não é o caso, né? E aí a gente chega no cenário doméstico. Como nós estamos vendo o cenário doméstico? Olhando primeiro do lado político, nós não estamos considerando o impeachment da presidente Dilma como um cenário mais provável. Não quer dizer que ele não possa ocorrer, mas nós estamos afastando isso do nosso cenário mais provável, aquele cenário com o qual nós trabalhamos, né? E, na realidade, estamos vendo, do ponto de vista político, para os próximos anos, um governo fraco, um governo sujeito a ser desafiado sempre pelas forças políticas, um governo incapaz de ter uma agenda construtiva mais forte do ponto de vista de aperfeiçoamento das instituições, das reformas estruturais, enfim, um governo muito mais reativo às crises, reagindo muitas vezes de maneira atabalhoada, um governo que vai ser questionado desde o início, que está sendo questionado desde o início, aquilo que normalmente ocorre em final do governo, que é o chamado governo Pato Manco, né? O presidente Pato Manco, nós já temos uma pata manca, com todo respeito à presidente, desde agora, no início do governo, né? Então, isso traz, de fato, deve trazer uma turbulência política para os próximos anos, a não ser que ela consiga, de fato, ultrapassar tudo isso, essas dificuldades. Tem um novo pacto político aí, né, que certamente passaria pelo PMDB, mas esse também não é o nosso cenário principal. Como, então, a gente está vendo o cenário econômico? Aproveitando que a gente está na hora do almoço, existe um ditado em economia atribuído ao prêmio Nobel, o professor Milton Friedman, que diz que em economia não há um almoço grátis. Evidentemente, se ele tivesse aqui, ele até poderia mudar dessa coisa, pelo menos para os economistas. Mas, de todo modo, eu diria que, não havendo almoço grátis, está na hora de pagarmos pelos erros de política econômica. É a hora de pagar a conta dos 4, 5, 6 anos de erros sucessivos e grosseiros, muitas vezes, na política econômica. E, basicamente, nós estamos pagando isso com duas coisas: recessão e inflação. Então, a pior situação possível que se pode ter em economia é recessão com inflação. A gente pode ter economia crescendo com inflação, né, ou uma economia que não cresce, mas sem inflação, mas nós estamos no pior dos mundos, né? E
E isso significa o quê do ponto de vista da economia em 2015? Aumento do desemprego e queda da renda das famílias, queda do lucro das empresas, né? E, pela primeira vez, desde 2003, nós temos uma reversão da tendência de aumento do consumo das famílias brasileiras. Pela primeira vez desde 2003. Não é à toa, né, tirada as outras razões, como o escândalo da corrupção, não é à toa que o nível de popularidade do governo caiu a patamares quase ao resto do chão, né? Estamos aí com uma popularidade muito baixa da presidente, e isso tem muito a ver com essa piora que nós estamos vendo na economia, notadamente no emprego. O emprego vinha sendo o último bastião aí de saúde da economia brasileira, mas já tem dado sinais aí de enfraquecimento e, infelizmente, nós vamos ver nos próximos meses o aumento do desemprego. Também os salários reais estão caindo. Então, é um quadro desafiador para as empresas brasileiras e para as pessoas também, né? Que a gente não via desde 2003, desde 2002, pelo menos. E não bastasse esse quadro aí muito ruim do ponto de vista de consumo, nós temos dois outros fatores que já afetam e podem afetar até mais a economia esse ano. O primeiro são os riscos de racionamento de energia elétrica e de água, né? De certa forma, já existe algum tipo de restrição à oferta de água, e ainda não estamos livres do risco de racionamento de energia elétrica, né? Então, basta dizer que, se houver um racionamento de 10%, né, no consumo de energia elétrica, o efeito sobre o PIB, sobre o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, sobre a economia brasileira, é de 0,8 pontos percentuais. Então, por exemplo, nós temos na tendência uma estimativa que o PIB brasileiro vai sofrer um decréscimo de 1,2% esse ano. Se houver racionamento, esse decréscimo seria de 2%, né? Uma recessão realmente muito forte. Além disso, existem os desdobramentos do escândalo da Petrobras e da Operação Lava Jato. Esses desdobramentos, eles vêm por dois canais, vamos dizer assim. O primeiro são os investimentos da própria Petrobras. A Petrobras tem um papel importantíssimo no investimento no Brasil. A Petrobras, 10%, mais ou menos, da formação bruta de capital fixa, que é o termo em economia para o investimento, cerca de 10%, são investimentos diretos da Petrobras. Ora, se a gente, por exemplo, uma hipótese, imaginar que a Petrobras corte 30% deste investimento, vocês conseguem imaginar o impacto que isso pode ter sobre o investimento total no Brasil. Sem contar os efeitos, vamos dizer assim, indiretos, né, dessa restrição do investimento da Petrobras. E, além disso, nós temos também os efeitos que vêm das empresas que estão envolvidas nesse affair, que terão maiores dificuldades para vamos dizer assim, investir, né? Elas são fortes investidoras em infraestrutura, as grandes consultoras brasileiras, ou grupos associados a elas, e, evidentemente, se elas não conseguem, vamos dizer assim, cumprir os seus cronogramas de investimento por questões financeiras ou legais, né, a gente vai ter também outro fator aí que piora muito a perspectiva de PIB no curto prazo. Do lado um pouco mais positivo, eu diria que a política econômica com o ministro Levi, pelo menos foi colocada num rumo certo, né? A saída do Guido Mantega e do seu fiel escudeiro, Arno Agustin, trouxe, de fato, uma melhora qualitativa muito grande para a gestão da política macroeconômica.
A gente já vê alguns resultados positivos disso na execução fiscal, mas a verdade é que existe ainda um ceticismo em relação à permanência dessa política nos próximos meses e anos. De um lado, nós sabemos da necessidade que a presidente tem de ajustar a economia, né? Porque, caso não seja feito esse ajuste, ela se inviabiliza ainda muito mais na presidência. Mas, por outro lado, nós sabemos que a cartilha do ministro da Fazenda não é exatamente a cartilha da presidente. A presidente é economista, né? Só que ela estudou por outros livros, que, felizmente, não foram os meus livros. Os livros que eu estudei são outros, mas ela acredita em outras coisas e, evidentemente, está agora tendo que ceder um pouco, porque pelo estado de necessidade, mas não sabemos se isso vai, como é que isso vai desenvolver nos próximos meses. Nós tivemos aqui, na semana passada, uma manifestação a favor da presidente, mas contra a política econômica da presidente, coisa meio estranha. Então, isso mostra que a própria base de apoio da presidente é contrária à sua política econômica. Enfim, então, num quadro desse, o que a gente deve esperar para 2015? Né? Que, primeiro, o ajuste das contas públicas está sendo feito pelo ministro Levi. Apesar de todas as dificuldades políticas, etc., nós achamos que, num cenário mais provável, vai ser capaz, esse ajuste vai levar ou vai evitar a perda do grau de investimento para o país. Ou seja, nós conseguimos manter aí o grau de investimento, o que evita o pior em termos de crise para o país, né? Como eu disse lá atrás, os mercados financeiros internacionais estão mais avessos ao risco. Se o Brasil é colocado numa categoria de país de alto risco, de elevado risco de inadimplência, de default, isso tem um efeito muito forte sobre os fluxos de capitais do Brasil e sobre a própria trajetória da moeda brasileira. Então, acreditamos que, num cenário num cenário base, isso será evitado pelas políticas do ministro Levi, que, evidentemente, penalizam muito a atividade econômica doméstica, porque são baseadas principalmente em aumento de impostos e corte de investimentos do setor público. Acreditamos também, num cenário de 2015, na continuidade da subida de juros pelo Banco Central, porque o Banco Central, embora preocupado com o crescimento da economia, ele tem que evitar a inflação, que a inflação desgarre muito das projeções. A inflação já está projetada em torno de 8% esse ano, 7,9%, 8%, e qualquer descuido aqui poderia ser fatal. E o Banco Central, então, tem que subir os juros num contexto muito adverso de economia fraca, né? Como eu disse, essa situação de economia fraca com inflação é o pior dos mundos para quem está na política econômica. O Banco Central sinaliza que vai deixar o câmbio flutuar mais ainda, não vai intervir tanto no câmbio como o fez no passado, o que gera maior volatilidade no mercado cambial. O governo já fez, corretamente, a meu ver, o ajuste dos preços que estavam defasados, mas isso, no curto prazo, trouxe todos os grandes prejuízos e grandes problemas. Nós estamos vendo aí, por exemplo, os desequilíbrios econômicos, os desequilíbrios que foram introduzidos em muitos contratos na economia por força desse aumento espetacular da energia elétrica que nós tivemos esse ano. Então, de fato, uma turbulência muito forte. Embora, como eu disse, eu acho que não adianta ficar praticando preço irrealista, em algum momento a coisa explode. E se a gente quer ser um pouquinho otimista, mas não dando uma de Cassandra, ou seja, uma de Cassandra, não, de Poliana, eu diria o seguinte: a gente pode esperar aí que a política do ministro Levi, mais uma atuação firme do Banco Central, levem à reconstrução do chamado tripé macroeconômico que assegurou
a estabilidade da economia nos últimos anos. Ou seja, um regime de câmbio flutuante, uma situação fiscal melhor, de superávites fiscais, que é suficiente para gerar uma dinâmica favorável da dívida interna, e, de outro lado, um Banco Central mais assertivo, mais afirmativo com relação à meta de inflação do Brasil, que é de 4,5%. Essa reconstrução, no entanto, ela vai ser lenta e, como eu disse, muito sujeita a chuvas e trovoadas em função do ambiente político em que nos encontramos. Já, se nós olhamos um cenário mais negativo, ele seria deflagrado, a meu ver, pela saída do Levy. Se houver, por alguma razão, a saída do ministro, né, isso seria, de fato, uma ducha de água fria e, sobre aqueles que ainda têm alguma expectativa positiva, e nós teríamos, de fato, o Brasil aí passando por uma crise econômica mais severa. De todo modo, mesmo num cenário mais negativo, eu acho que as nossas instituições são suficientemente fortes para evitar que o Brasil entre num cenário de descontrole, tipo Venezuela, tipo Argentina. Acho que as nossas instituições são suficientemente fortes para aguentar um governo incompetente, né? Porque as instituições elas só se mostram fortes quando são testadas, né? Eu acho que as nossas instituições vão passar por um teste, mesmo que se afigure uma situação de incompetência na área econômica. Enfim, para concluir, então, o que a gente pode esperar? Um cenário externo desafiador, mas não se pode falar em crise. Não é isso que o governo está insistindo muito, que o Brasil está numa situação difícil por causa do cenário externo. Não. Nós não temos mais aquele vento a favor que nos ajudava lá no passado, principalmente durante durante o primeiro mandato do presidente Lula. Não existe mais. O maior fator de incerteza doméstico, o maior fator de incerteza econômica que nós temos hoje é a fraqueza política da presidente, onde isso vai nos levar, né? E, evidentemente, isso vai gerar uma grande turbulência no mercado ao longo dos próximos meses. Acreditamos que o ministro Levy tenha o apoio político minimamente suficiente para fazer algumas reformas. Apoio este que é muito mais gerado por um certo instinto de sobrevivência do que pelo alinhamento de convicções. Se bem sucedido esse ajuste que o ministro Levy está levando adiante pode levar a uma certa recuperação da economia em 2016, mas nada de espetacular. Quando a gente fala em recuperação da economia em 2016, nós estamos falando de sair de uma queda de 1,2% esse ano para um crescimento de 1,5% o ano que vem. Muito longe das taxas médias de crescimento da economia que nós tivemos no início dos anos 2000. Né? E, finalmente, eu acho que é uma constatação triste, eu acho que falta à presidente Dilma tanto a vontade quanto a capacidade política para levar adiante as reformas necessárias para elevar a produtividade e o investimento no Brasil. Ou seja, somente com essas reformas é que nós poderíamos almejar trazer a taxa de crescimento de novo para patamares em torno de 3% a 4%. O modelo de crescimento do consumo que nós tivemos no início dos anos 2000, vamos dizer assim, potencializado por um cenário externo muito favorável, isso acabou. Né? Esse modelo não existe mais. Vamos dizer assim, nós precisamos substituir os motores de crescimento do Brasil. E, para isso, a gente precisa dessas reformas que, a meu ver, não serão feitas na gestão da presidente Dilma. Oxalá eu esteja errado. Né? Oxalá eu esteja errado. Muito obrigado.